Michael Sam estaria a moderar este painel e desde já convido aqui os participantes online poderão, à medida que as apresentações são feitas, colocar as suas questões e ou contribuições, de formas aqui no momento para interação poderemos fazer a leitura. Muito obrigado, convido ao Dr. Fernando Duvani para poder prosseguir com a sua apresentação. Obrigado, Dr. Michael, e boa tarde a todos que desse lado nos acompanham nesta apresentação. Conforme foi aqui mencionado, nós vamos fazer a apresentação sobre o tema exploração de areias pesadas no distrito de Chibouto, uma incubadora de conflitos socioambientais. Portanto, a nossa apresentação tem aqui uma estrutura que é composta por uma introdução, uma nota histórica da mineração no mundo, África e Moçambique. Trazemos aqui algumas causas e estratégias de gestão de conflitos socioambientais, as principais manifestações dessas causas de conflito, e colocamos também em balança alguma satisfação e insatisfação das famílias reassentadas, alguma nota sobre participação pública e trazemos também algum apontamento sobre propostas para alcance da prosperidade e alguma nota conclusiva. Em termos introdutórios, está evidente que os megaprojetos eles causam impacto nas comunidades diretamente afetadas e na organização territorial, isto é, estes megaprojetos desestruturam aquilo que é uma comunidade que foi criada historicamente e há também, comumente, alguma desterritorialização dessas comunidades, de alguma forma podem ser transferidas para um outro local. Moçambique é um país que ultimamente tem estado no centro das atenções e virou um destino preferencial de vários megaprojetos, sobretudo que estão à procura de explorar reservas minerais. Acontece, porém, que esta exploração ela é comandada ou é controlada a partir de um núcleo capitalista que está no exterior. Portanto, as pessoas que controlam esta exploração não estão cá em Moçambique. E isto tem como efeito dificuldade de integração e visibilidade dos benefícios para as comunidades onde esses recursos se localizam. A história mostra também que há países ou estados que sofreram represálias porque não adotaram este modelo de exploração comandado por um indivíduo ou por uma certa entidade externa. Este trabalho visa compreender o tratamento dado aos direitos costumeiros das comunidades afetadas pela mineração e tem como objetivo analisar os conflitos socioambientais resultantes da mineração de areias pesadas em Chibouto. Em termos metodológicos, foi aplicada a revisão bibliográfica e entrevista não estruturada à Comissão de Apoio e Reassentamento e ao Diretor de Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas. Era a nossa intenção também termos ouvido a administração da empresa e alguns trabalhadores, mas algumas barreiras ainda se impõem para que nós não possamos ter aqui alguma informação sobre essas entidades. Mas é uma pesquisa que ainda continua e certamente vamos poder desbloquear e podermos trazer novas informações. Uma nota histórica mostra que a exploração de recursos minerais obedeceu a um certo gradualismo, isto é, os continentes não começaram a explorar os recursos minerais ao mesmo tempo. A exploração começa na Europa, na época da Revolução Industrial, portanto, no século XIX, e depois segue para os Estados Unidos da América, América Latina e, ultimamente, em África. Mas essa exploração em África ela é determinada por alguns fatores, dos quais o esgotamento de reservas minerais na Europa e Estados Unidos. Outro fator é o avanço tecnológico para acesso e depósitos que outrora não eram acessíveis, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas. Outro fator é o desenvolvimento de grandes navios para transporte de grandes quantidades de minerais, porque, afinal de contas, essas multinacionais têm como intenção explorar os recursos minerais e não fazer um processamento in situ, mas a intenção que eles têm é exportar esses recursos para que sejam processados fora do local da exploração. Há também o registro de demanda cada vez crescente de minerais, principalmente em países emergentes como a China e a Índia. Trazemos também aqui alguns marcos importantes da mineração em Moçambique, em três períodos. O período pré-colonial, em que se verificou a exploração de ouro, de pedras preciosas e outros recursos.
O período colonial foi marcado pela descoberta de hidrocarbonetos nas províncias de Inhambane e exploração do carvão mineral em Tete, sobretudo nas últimas 2 décadas. E o período pós-independência foi marcado pela redução da produção e encerramento de empresas de mineração devido a algumas razões, como escassez de recursos financeiros, mão de obra qualificada e a guerra civil. Ainda neste período pós-independência, é o período em que se descobre outros resíduos minerais em Moçambique, em diferentes províncias, como, por exemplo, Gaza, que é o local onde se localiza a nossa área de estudo, e a província de Cabo Delgado, entre outras regiões. Mas há dois aspectos que é preciso mencionar nesta questão de exploração de recursos minerais. É que a exploração e controle dos recursos minerais sempre esteve associada à expropriação de terra das comunidades locais. Mas também a riqueza mineral de Moçambique tem sido explorada pelos megaprojetos, em grande parte como matéria-prima para exportação. Já temos feito menção a este aspecto. Em relação às causas, é preciso também mencionar que esta competição e conflito em torno dos recursos é uma questão que sempre caracterizou a vida humana. Portanto, a vida, ou seja, o ser humano sempre é acompanhado por este nível de vida, ou seja, ele compete e cria sempre conflitos em relação ao seu próximo. Mas estes conflitos ganharam o espaço, sobretudo na época da industrialização, portanto no século XIX. Em termos de causas, há que mencionar aqui a falta de redistribuição dos proveitos nos locais de extração. Portanto, há uma exploração, mas que os benefícios não são devidamente redistribuídos. Há fraca absorção da força de trabalho local. A outra causa são os ressentamentos mal implementados, os conflitos de terra, o acesso aos meios de sobrevivência e a depreciação das condições de vida das populações devido às condições impostas pelos projetos extrativos. Portanto, na área de estudo, as principais causas de conflitos estão relacionadas com os direitos não atendidos, o desejo de êxito econômico e expectativas também que foram frustradas. Em termos de manifestações das causas, verifica-se com maior expressão a falta de pagamento das compensações e indemnizações às famílias que foram reassentadas. A outra manifestação é que a empresa não está a contribuir para a dinamização da economia local e já vê lá no seu contrato mineiro que tem esta obrigação de promover o desenvolvimento local. E também não há absorção da força de trabalho local, sobretudo membros das famílias que foram deslocadas. Há também um alegado protecionismo do governo em relação à mineradora de Sheng Minerais, que é a empresa que está a fazer a exploração. Então, há este reporte de que o governo protege a empresa mineradora em relação ao cumprimento das suas obrigações. Mas isto é movido simplesmente pela necessidade de captar o investimento estrangeiro. Então, o governo protegeu a captação deste investimento estrangeiro, mas já os efeitos estão a recair sobre as comunidades. Há também uma manifesta indiferença do governo à justa reclamação pública. Portanto, a população reclama sobre várias violações dos seus direitos, mas o governo fica indiferente em relação a este aspecto, simplesmente não responde às questões. Há um cumprimento também de vários acordos que foram assumidos entre a comunidade e a empresa mineradora. Em termos de estratégias de gestão, nós agrupamos essas estratégias em dois grupos. Portanto, definimos aqui medidas preventivas e medidas reativas. Em termos de medidas preventivas, há princípios democráticos que devem ser observados na fase preliminar e estes princípios estão previstos na lei, mas também há outros modelos que também estão previstos na lei moçambicana, que é a participação pública através da consulta e audiência pública. E, por acaso, a Comissão de Apoio e Reassentamento afirma que as audiências públicas têm sido a estratégia usada pelas comunidades afetadas do modelo de participação em parceria, só para mostrar que a comunidade ela aceita essa negociação, eles aceitam ser parceiros deste investimento e não como adversários. Portanto, adotaram as audiências ou audiências públicas para poder conversar com os investidores no sentido de responder às suas preocupações. Em termos de medidas reativas, os afetados estão a partir agora para manifestação pacífica, tanto é que eles produziram uma carta que até a data em que nós fizemos a recolha de dados, esse documento ainda não tinha resposta, em que eles solicitavam uma manifestação pacífica
para ver se pressionavam o investidor a responder às suas preocupações. Mas também pretendem paralisar as atividades. Portanto, essas são algumas manifestações que podem levar à violência e interrupção de projetos quando esses conflitos não são resolvidos. Em termos de satisfação e insatisfação das famílias reassentadas, verifica-se que há um incumprimento, ou seja, há cumprimento parcial dos direitos dos reassentados, no sentido de que a melhoria das condições de vida que se impõe no regulamento sobre o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas não está a ser integralmente observada. Senão, vejamos, há falta de construção, por exemplo, de infraestruturas sociais, estamos a falar de escolas, hospital, mercado, entre outros serviços. E a localização das áreas de produção estão, de alguma forma, distantes, sobretudo para os idosos, que são o grupo mais prejudicado em relação a esta questão. Mas há um modelo teórico de reassentamento que deve ser observado, isto é, para além de se fornecer terra, há que também se observar a questão de provisão de atividades que possam gerar rendimentos, porque esses dois elementos, por si só, cada um não consegue assegurar aquilo que é o uso pleno dos recursos laborais das famílias. Então, aqui nós já apresentamos a área de reassentamento, que se designa de Cidadela de Muamusa, é o local onde foi construída o bairro de reassentamento. Então, aqui onde nós bloqueamos de cor azul, ou circundamos com a cor azul, é a área onde outrora funcionou o estaleiro para a construção de toda a cidadela. Então, o que aconteceu é que o investidor, no fim, ele não construiu a escola, não construiu o hospital, preferiu utilizar essas infraestruturas ou transformando ou convertendo essas infraestruturas em equipamentos sociais, como escola e hospital. Portanto, esta área está dividida ao meio, a parte superior é a área onde funciona a escola e a parte inferior é onde funciona o hospital. Então, imaginemos a situação que nós passamos em Moçambique de dificuldade de gestão de resíduos hospitalares e a coabitar um hospital e uma escola onde estão a estudar as crianças. E depois temos esta área delimitada também de amarelo, que são as áreas reservadas para a construção desses equipamentos, em parte, estes equipamentos e tantos outros. Então, são áreas que neste momento estão ociosos e já há alguma apetência por parte das famílias reassentadas, sobretudo os jovens que estão a crescer e que precisam de construir suas próprias casas. Então, já há uma apetência no sentido de o governo entregar essas áreas para que estas famílias possam construir as suas novas famílias. Em termos de impactos da concessão mineira, há perda de direitos sobre a terra. No caso, a Dincheng foi concessionada 10.840 hectares. Então, esta é uma terra perdida a favor desta empresa, mas contra, ou seja, em prejuízo da comunidade. Há uma intensificação e emergência de novos conflitos, aumento do custo de vida para os reassentados, mas, por outro lado, a melhoria da habitação, há também acesso à água e energia elétrica, serviços que outrora não eram acessíveis a estas comunidades. Há um outro benefício também que não beneficia, ou seja, não recai sobre as comunidades, que é a geração de fluxos de riqueza. Mas essa geração de fluxos de riqueza cai simplesmente em benefício do próprio investidor. Em termos de participação pública, foram verificados 3 níveis de participação pública: a participação passiva, em que a comunidade foi informada sobre o projeto; a participação por incentivos, aquela em que as comunidades entregam as suas terras, perdem as suas benfeitorias e esperavam que fossem compensadas por isso. Depois tem uma participação interativa, aquela em que há uma mesa de discussão sobre vários aspectos da relação à implementação do projeto. Os resultados mostram que estão aquém da sua satisfação. E há um sentimento de arrependimento por parte das famílias já deslocadas. Há uma possibilidade também de se criar uma resistência por parte das famílias que ainda aguardam seu reassentamento, porque nem todas as famílias identificadas já foram reassentadas. É um conjunto de 1.500 famílias, mas até agora só foram reassentadas 275 famílias. Então, as restantes, de alguma forma, podem resistir à sua saída, olhando para aquilo que é a situação das famílias que foram primeiramente deslocadas. E há um entendimento também de que a sua participação como comunidade não foi no sentido de valorizar os seus direitos, mas simplesmente para garantir a legalização dos investimentos. Em termos de proposta para ultrapassar essa situação, há necessidade de se aplicar
os fundos que foram definidos para financiar a realocação das comunidades, há necessidade também de se criar uma sinergia, uma sincronização entre 5 pilares, que são o Estado de Direito, mercado e economia, inovação tecnológica, governança verde e capital humano. Há que também o governo impor-se em relação ao cumprimento do contrato mineiro e da legislação respetante, e de forma que o governo possa atuar imparcialmente. O que estamos a dizer aqui é que o governo tem que atuar de forma imparcial no sentido de defender aquilo que são os direitos da comunidade. Uma nota conclusiva é que a pesquisa mostra que a instalação da mina de arrestos pesados em Chibut frustrou grande parte das expectativas. O processo de assentamento também foi viciado, há muitas infraestruturas que não foram construídas. Está instalado um ambiente conflituoso e desarmônico entre os atores devido ao incumprimento por parte da mineradora das obrigações e acordos assumidos. E há também uma iminente violência e interrupção do projeto que a comunidade pensa em mover. Portanto, esta é que era a nossa apresentação, e dizer também que é uma pesquisa que ainda está em curso, porque há outros elementos que nós achamos que são importantes para incorporar neste relatório final. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Giovanni. Bastante sucinto e excelente apresentação. Muito obrigado uma vez mais. Gostaria de apelar uma vez mais para os presentes na sala. Por uma questão de eco ou por causa de eco, vamos adotar a solução de usar os auriculares, parece que se torna mais audível. Vamos continuar com a segunda apresentação. O nosso painel tem 3 apresentadores ou 3 apresentações. Vou assim avançar com a professora Madalena. Não vejo também aqui online, espero que esteja. Se estiver, a doutora Madalena é professora assistente de Economia de Desenvolvimento na Witten Erdeka University, na África do Sul, e ela vai fazer uma apresentação sobre violência, um estudo de caso de Moçambique. Então, doutora Madalena, por favor, gostaria de convidá-la. Professor Madeleine, please, I would like to invite you to turn on your camera and start your presentation. Right, so I'll just go ahead, and as I said, my Portuguese is not great when I speak. I do understand a little, but I'm learning, so maybe next time I'll be able to join in Portuguese, but for this I'm going to hold this presentation in English. The paper I'm going to present to you is a bit awkward for me because first of all, I'm a quantitative empirical economist, and this is a case study, a qualitative case study. And second of all, it evolved from a seminar actually with a student from Mozambique in our PPE program. And I have never been to Mozambique, and I'm very bummed that I had to let go of this opportunity to come and join you. And again, I'm hoping, and I've learned a lot already, and I'm hoping to be able to visit one day. So it feels a bit awkward, but well, we have Carlos, who's from Mozambique, and it's joint work also with my colleague, Johan Zweiner, who has been the political economy person, so to say, in this paper. Now, what did we do in this paper? We basically did 2 things. We were talking about, so how did this come about? It was Johan Zweiner who had a class, and he was discussing a particular political economy framework with his students, and the case of a Swedish telecommunication company in Russia, and what they did in Russia and their operation. And then the student Carlos Meiros approached him and said, "Oh, I know of a case very similar from my country, from Mozambique." And he told the story of Vodacom, and he wrote a paper about it, a student paper, and we continued our work jointly. And the question that we focused on, well,
it seemed like Mozambique, if you don't know the country well, it seemed like it was super successful attracting FDI. You had all those aid flows, and was considered one of the great success stories in Southern Africa. But in 2017 or a bit before that, found itself at some sort of new civil war, at least some violent conflict, as we heard this morning also. So this was the first part, and we were trying to dig into this question to see whether there's a connection. And we used for this particular framework that we also improved in certain dimensions, but this is not so much of interest to my presentation today. And our hypothesis is somewhat bold, and we do know that this is not the whole story, so that this is only part of the story. But our hypothesis is that the destabilization of the country, as we observed in around 2014, was also the result of a mix of domestic politics. Of course, we heard a lot about this this morning, but the massive inflow of FDI also contributed to this. And why? And what we are doing is we're looking at how it did so at the or using the case of Vodacom, knowing that Vodacom is one enterprise only, so it doesn't allow for generalization. But we spoke to many people who said, well, this is something we have observed with many multinationals. So our idea is that, well, what we have in this country is that FDI provides certain rents to the dominant state party, and the state party appropriated those one-sidedly and then could use those rents to oppress the opposition and monopolize power. This is a very simple hypothesis. It's a bit more complicated than that. And then this strategy seemed somewhat successful until Renamo at some point felt overly marginalized. Again, we heard about this this morning, and returned to armed conflict in 2013, 2014. And what we base our case on is a framework by North, Webb, Wallace, Weingast, so Douglas North and others, who argue that, well, there is they argue that the countries, many countries in the global south have a different logic, function according to a different logic than, their northern or western counterparts. And the idea is that basically the goal is to kind of keep violence at bay. So it's not about, it's not so much about different kinds of rules, different kinds of, market-based economies or something like this. The main goal needs to be the containing of violence. Why is that so, or why is that an issue? Well, because in many of those, what they call collective states, we have rivaling groups which are competing for the hegemony of the state. They have no monopoly on violence. And this is what you call collective states, or they call collective state, and the most urgent task, as I said, is to prevent the outbreak of open violence between those groups. And the basic logic here is that they agree on sharing political power based on basically access to economically valuable resources. And this kind of creates some sort of a balance where those two parties kind of fear that if one diverges from this equilibrium, all will lose their rents. So they kind of instigate violence because of this. And what North and others argue is that, well, two specialists divide their world, and one part controlled by its specialists, and they respect the other's right to control whatever, right? And this is basically how you can see this basic logic. So you have those two specialists,
and they are kind of dividing their world. They are embedded in some sort of power sharing logic. Right? Now, what do multinational enterprises do? North Wallis-Weingast are kind of silent about international or multinational enterprises, but they speculate that actually, well, they will join forces with the ruling coalition, so they have to be embedded into, or the ruling coalition has to be embedded. But they also argue that, you know, they could use the institution of an open access order, which is an order where that is based on, well, free access to resources for their institutional and contractual support. So the argument is that MMEs might not be subject to so much pressure to join forces with the ruling coalition as domestic enterprises, right? And they are very positive, and they argue that maybe even they could smoothen the way to form similar organizations in so-called limited access orders, which is the part which is the country basically where you have the power sharing coalition, right? And so this is their argument, but we are kind of pessimistic about the possibility of MMEs to stick to their preferred modus operandi. So we kind of argue that in a limited access order, open access order, enterprises cannot function in the way they would in an open access order, right? And we also claim that, well, not only do we not see multinational enterprises as something special, but we are also worried that this inflow of FDI might kind of destabilize this equilibrium, which is somewhat fragile. So why do we see Mozambique as a limited access order, a power sharing coalition? Well, I don't have to tell you about the country. You know much more about it than I do. But how do I see, or how did we see it as a limited access order? Well, basically, of course, Frelimo has been dominant state party, right? They have been, you know, most powerful after the Civil War. They have won pretty much every election, some of them very clearly, not, you know, without discussing whether they have been fraudulent or not. But what is important is that Renamo has not handed in, or had not handed in, its weapons after the Civil War, and the integration of the Renamo fighters into the regular army had also failed, right? And so Frelimo has always had to be cautious, if you want, prudent, and had to take into account that there is some sort of violent potential within Renamo, and had to include Renamo into the distribution of political and economic stakes. And this is where the LAO comes in. So it's not as clear here as in the other picture, where you had two equal groups, right? So what we have here is one bigger, one stronger group, which is Frelimo, and one slightly smaller group, which is Renamo. Now, what would Frelimo now try to do? They would try to, you know, cut off Renamo, or they could try to cut off Renamo, or they could just stick to the equilibrium and share their rents. And initially in 1994, Frelimo had some sort of issues because there were a couple of external factors, external and internal factors, that prevented Frelimo from the attempt to exclude Renamo from this distribution, from this power sharing coalition. And those were, of course, guns, so the violent potential after the Civil War. But also there were also international financial institutions and foreign aid, and the dependence on that, and pressure, of course. And there were also, you know, the kind of elections where Renamo had, well, a certain share of votes, and so also Frelimo cannot just say, or would have a hard time to drive Renamo out politically.
now, if we look at our case, we have to keep in mind that it's not an isolated case, right? This Vodacom entry into the market, but it's integrated into, broader policy shifts. And this policy shift that we observed was the policy shift between Chissano and Guebuza, who had different interests in politics and different constraints also. Whereas the first one was kind of forced to accept the very strong liberal IFI agenda, constrained by tight political competition, kind of integrated Renamo to a degree. And now Guebuza, on the other hand, had quite strong or highly enlarged policy space because there was relatively high economic, albeit uneven growth. And Frelimo was very successful in the 2004-2009 election, right? And so the idea was that, active state interference, industrial policy with strong business linkages was going to be the policy of the future, policy of centralization, and the attempt to exclude Renamo from political and, of course, economic participation, right? And again, if you put this in the framework of our LAO-OAO graph, you see here that this barrier kind of crumbles, and that MNEs are also contributing to this crumbling barrier that prevents Frelimo from trying to exclude Renamo from the power-sharing coalition. Now, what is our case? Our case is the Vodacom case, and Vodacom won a tender. The South African company Vodacom won a tender issued by the World Bank, assisted telecommunication reform project in 2002. And they were the only ones who had integrated a local partner, which was Emotel, a company we suspect was founded simply for this tender and for the inclusion for the integration with Vodacom. And it won the tender. Its major competition was the state monopolist. And what happened when it won the tender, it struggled really on numerous fronts. It lacked political support. It was not allowed. So there were no state contract. There was really no support from politics. But Vodacom Mozambique, we have a paper on this where this is all detailed out, refused to allow any kind of further infusion of politics into its business. It set up its own transmitter network to become independent. It also sued Mcell to adapt its prices to market prices, and they were significantly lower. However, it did not manage to kind of, grab hold in the market, right? And so what happened was that in 2005, some sort of strategic shift started to happen, and they appointed a new CEO. And the Vodacom Group CEO, Noord Krek, met with the president in July 2006, and all of a sudden things started changing. There was a company named Intellect, which had very strong ties to Guebuza, and the chairman was appointed part of Vodacom as well in 2007. Another company, Watana, also strong ties to the president, or to the ruling coalition, to the ruling party, Frelimo, also purchased some shares, and they managed to, or they kind of created what they call a truly Mozambican company. So it was said to be made in Mozambique, basically. And it had now linked with many businesses and many companies that were actually, closely linked to the president. And in 2011, after, this kind of strategic shift, finally, after fighting or having fought for 5 years without much success, they became market leader in 2011, which is kind of where our Vodacom case ends.
The whole story doesn't really end there, because our argument is that this one case, this Vodacom Mozambique, is just one of many MNEs, and all these MNEs have kind of or generate rents that Frelimo wanted to appropriate, and that also gave Frelimo more power to try to exclude Renamo and marginalize Renamo. And they managed to finance their campaigns. They managed to drive Renamo out to give them less power, which is partly driven by the additional financial resources and by the additional rents. So what we suspect is there has been some sort of strong linkages, or have been strong linkages, between rents and political monopolization, and then rents create further monopolization. More monopolization means, of course, you can extract a larger share of the rents, and so on and so forth, right? And this is, 15 minutes, and I think I'm pretty much done. This is kind of the story, and we all know what happened afterwards. As Professor Manning pointed out this morning, there was a low-level insurgent, or conflict going on. There were conflict events in the next couple of years, smaller attacks on infrastructure, and economic. Also of economic importance, an important connection, and some have argued that it was quite close to a civil war. I'm not the one to judge, but this is basically there has been conflict, and Professor Manning again pointed out that Renamo was very special in that way when it came to the introduction of political parties and former civil war parties, right? And and this has been our small story. Sorry. 1 more minute to wrap up, please. Yeah, I'm done. This is our small story, if you want. So North Webb Wallace Weingast argued there's some sort of double balance between political and economic sphere that has largely been left unaddressed by economists and also political scientists to some extent that tend to work in their sphere. And our case is really just some micro evidence on how the interaction between the economic sphere, the MNE, Vodacom, and the political sphere can lead to or contribute to a cycle of destabilization, right? And again, assuming that this rent sharing mechanism has been the same for other enterprises. Now, what has happened, in the peace deal? Well, the agreement was that, of course, in some provincial or in some provinces, there will be more power attributed to Renamo. Local governors will now be selected by the party that wins the local election. And so what you actually see is, you see the LAO par excellence. They have just redivided their spheres, basically. And what is the way forward? The way forward is we're kind of working on the inside Vodacom perspective now, the business perspective. And we're also trying to see whether this actually takes place in other countries, like this rent distribution, whether we can really make some sort of causal connection that goes beyond the narrative that we have now. And if you have any kind of feedback, of course, we'll gladly look into it. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado, professora Madeleine. Muito obrigado. Vamos seguir com a apresentação do Dr. Hélio Maong, do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. Ele que vai fazer a sua apresentação sobre os corredores de desenvolvimento, desenvolvimento rural e transformação social em Moçambique, perspectivas comunitárias no corredor de Nacala. Então, Dr. Hélio Maong, queira, por favor, iniciar a apresentação e bem-vindo ao Flow é seu. Muito obrigado.
Obrigado ao moderador, obrigado uma vez mais pela oportunidade. O tema da minha comunicação já foi aqui falado e ele é feito na base da minha tese de doutoramento, então eu trago aqui uma pequena súmula da parte que eu pude colher do meu campo. Bom, o que eu procuro trazer, destacar nesta comunicação é aspectos um pouco parecidos com o primeiro colega que falou, né? Que é este boom sobre os recursos naturais no país, a importância que é dada a esses recursos naturais para uma ideia de desenvolvimento e de crescimento econômico, mas e com essa nova onda de aposta em mega projetos, e eu procuro trabalhar também com a ideia de corredores de desenvolvimento com mega projetos de desenvolvimento a serem implementados em Moçambique, né? E eu trago, né, a importância que isso tem, que a ideia dos corredores tem tanto em Moçambique como no continente africano. A minha pesquisa é metodológica, metodologicamente ela é baseada numa revisão da literatura. Eu faço um trabalho de campo com algumas entrevistas individuais e coletivas, né? E com a ideia de querer perceber qual é, né, nesta comunicação, que ideia de desenvolvimento as pessoas que eu contactei têm com essa noção de corredores de desenvolvimento e a lógica de transformação social. Bom, eu destaco, né, o surgimento e a aposta de 40 corredores de desenvolvimento em África, né, para depois destacar os corredores na região austral e oriental da África, para depois chegar aos corredores em Moçambique, né? E destaco a emergência do aparecimento de investidores estrangeiros sob forma de multinacionais. Eu destaco umas 28 empresas que compõem né, querem criar um nicho de agroindústrias no continente, e procuro partilhar elas com a ideia de que o continente tem muita terra, o continente tem uma ideia de agricultura tradicional atrasada e tudo, e ele, sim, nesse processo a gente tem em Moçambique a ideia do Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrário, que escolhe certas áreas, né, identifica 6 corredores para apostar no desenvolvimento, né, e eu destaco principalmente o corredor de Nacala. No corredor de Nacala eu trabalho principalmente na província de Niassa, e eu trago mais adiante alguns elementos que eu pude constatar nessa minha visita a Niassa, né? Bom, tal como eu disse que a primeira fala, ela traz alguns destaques que eu também encontrei no corredor de Nacala, especificamente em Niassa. Na verdade, eu vou entrar para esses aspectos meio que de consideração final, porque, né, uma das coisas que eu pude destacar nessas expectativas comunitárias em Niassa é que não existe uma plataforma de conhecimento do que é corredor de desenvolvimento e do que é corredor de crescimento agrícola. Mesmo tendo feito uma pesquisa, tendo se dirigido ao Ministério da Agricultura, tendo feito uma pesquisa no website, tanto do portal do governo, eu não se encontrou um documento que fosse um documento definidor do que seja essa ideia de implementar corredores de crescimento agrícola no país. E isso foi se refletindo, né, com as entrevistas que eu fui fazer com oficiais, com instituições de Estado em Niassa, e principalmente com as comunidades, que elas não conseguem criar uma ideia de corredor de desenvolvimento que se perspective naquilo que elas queiram como desenvolvimento
das suas comunidades. Isso, né, o que é acompanhado como potencial questão é que se tem a agricultura como fator-chave para o desenvolvimento, mas impõem-se algumas barreiras na entrada de investimentos. Isso coloca, principalmente na província de Niassa, como questões de infraestrutura que possam fazer com que isso aconteça. Mais em diante, né, uma das coisas que eu queria perceber é se as pessoas sabem o que era, né, um corredor de desenvolvimento, tanto ao nível do governo provincial, dos governos distritais, olham para o corredor de Nacala somente como a ideia antiga que a gente já traz desde a colonização, que é uma ideia generalizada e padronizada de corredores de transporte, sem nenhuma uma articulação entre essa ideia de corredor de transporte com a componente agrícola, que são os corredores de crescimento agrário, que é muito destacado. E isso leva-nos a crer que as narrativas, né, que colocam os corredores de desenvolvimento como estratégia no país não dialogam principalmente com os pequenos produtores, que seriam o principal alvo dessa ideia de transformação da agricultura e melhoria das condições de vida. Mais em diante, o que eu quero, né, só para fechar, eu deixo mesmo com uma ideia de provocação, essa ideia generalizada que nós temos de corredores de transporte podem fazer com que esses corredores se transformem em corredores de crescimento agrícola, e se essa ideia pode, né, porque eu trago no texto que não há uma perspectiva, né, transformadora com a ideia dos corredores de transporte, e a minha provocação, né, é se efetivamente nós conseguiríamos implementar a ideia de corredor de crescimento agrícola com esse desfazamento que existe entre as comunidades de não saberem exatamente o que é um corredor de crescimento agrário. Bom, e, né, só para fechar, a ideia dos corredores traz que iriam trazer transformações e benefícios, tanto na melhoria de condições sociais básicas, acesso a algumas infraestruturas agrícolas, e uma das coisas que eu pude constatar é que as comunidades que eu visitei estão longe de ser beneficiadas dessa ideia de corredor de crescimento agrário e da ideia transformativa que se traz em torno dela. Bom, eu termino aqui. Eu tinha essa questão muito breve mesmo, que era para não levar muito tempo e para irmos ao debate. Muito obrigado, Dr. Hélio. Vamos abrir o espaço de interação e debate, e gostaria de abrir neste momento o espaço para que os participantes possam interagir. Caso haja alguma questão, peço que levante a mão, o microfone irá aproximar-se, e assim que for, pedia que pudesse primeiro se apresentar, nome e instituição que representa, e depois poderá colocar as questões. Muito obrigado. Sim, aqui em frente, a doutora Terezinha. Olá, muito obrigada, Michael. Sou Terezinha da Silva e eu tenho uma dúvida e uma pergunta ao Fernando Duvane sobre a intervenção que ele fez da exploração de areias pesadas do distrito de Chibuto, uma incubadora de conflitos socioambientais. Eu estive na zona do Chibuto, em Nhacongo, onde há umas dunas, as dunas de Ovela. Então fiquei realmente muito preocupada quando me foi informado que, com este projeto das areias pesadas e a possibilidade de se fazer uma linha férrea, a questão de todos os pássaros, tudo o que existe de ambiente natural naquela zona das dunas de Ovela,
estarão completamente vazias. E eu estive lá um dia, verifiquei que consegui ver umas 150 diferentes tipos de pássaros, mas nos disseram que tudo aquilo irá ficar eliminado, e sem pássaros, e sem árvores, e sem o ambiente mesmo propício como estava até agora. Eu queria pedir ao Fernando Dovan se fez algum trabalho neste sentido, como uma das consequências das areias pesadas de Chibuto. Obrigada. Muito obrigado, doutora Terezinha da Silva, pela questão clara e sucinta. Vou pedir que pelo menos passamos um ciclo de 3 no máximo, 3 perguntas, e depois passarei ao painel. Se houver mais alguma intervenção, sim, daquele lado, por favor. Muito boa tarde, obrigado. Queria me associar às felicitações aos painelistas. Também me retenho a intervenção feita pelo Dovan. Se estiver errado, por favor, me corrijam. Sim, eu cheguei relativamente atrasado, mas vi um slide ligado a diferentes formas de participação das comunidades ao nível do projeto das areias pesadas em Chibuto. Eu gostaria que o Dovan comentasse um pouco mais sobre as diferentes formas de participação e que implicações ou impacto isto tem do ponto de vista de benefícios para a comunidade. Muito obrigado. Peço somente que se apresente. Desculpe, João Colasso, sou docente na Universidade de Eduardo Mondlane, Departamento de Sociologia. Obrigado. Muito obrigado. Temos mais espaço para uma intervenção, caso haja. Não temos perguntas no chat e no Q&A. Não sei se haverá mais, se não, vou abrir o espaço para os colegas do painel e, em particular, as 3 questões foram endereçadas ao Dr. Fernando Dovan. Então, vou passar primeiro a palavra ao Dr. Fernando Dovan e depois aos outros colegas do painel, o Dr. Hélio, a professora Madeleine, se quiserem também dar algum contributo ou enfatizar algum aspecto, poderão fazê-lo enquanto não houverem dúvidas. Obrigado, Dr. Dovan. Dr. Fernando Dovan está com o microfone desligado, se estiver a falar. Consegue ouvir? Peço assistência técnica porque parece que há dificuldades. A professora Madeleine menciona aqui que há problemas com o áudio. Equipe técnica. Dava espaço. Dr. Fernando Dovan, consegue ouvir? Equipe técnica, por favor. Parece que temos algum problema. Samuel, mas há muita dificuldade mesmo. Há muita dificuldade. Eu não acompanhei a apresentação do Dr. Hélio. Não acompanhei as intervenções que foram colocadas, vi que as pessoas estavam a falar, mas não consegui captar absolutamente nada. Ok, obrigado, Dr. Dovan. Significa dizer que estamos com algum problema técnico. Peço que a equipe técnica possa dar alguma atenção, mas dizer que houve algumas questões endereçadas a si, Dr. Dovan. A primeira questão foi a questão da doutora Terezinha da Silva e não sei a que o eco está associado neste momento, o feedback sobretudo. Então a questão da doutora Terezinha da Silva referia-se às dunas de velas, não sei se peguei bem ou não, e a
projeto e da construção da linha férrea e, sobretudo, a destruição que se espera em relação àquele ecossistema. E o Dr. João Colasso colocava também uma questão direcionada especificamente ao Dr. Devane sobre as formas de participação no projeto de Areias Pesadas. Gostaria que elaborasse um pouco mais, não sei se captei, sobre as formas de participação que estão sendo exercidas ao longo desse projeto. Bem, estamos a 15 minutos da hora do fim do nosso painel, 15 ou 16 minutos. Eu gostaria de pedir mais uma ronda de perguntas, porque as duas perguntas até aqui colocadas são para o Dr. Fernando Devane e parece-me que ele está a enfrentar problemas sérios com o microfone. Suponho eu que o problema agora seja personalizado. Então, caso haja outras perguntas para os outros painelistas, é o caso da professora Madalena e do Dr. Hélio, agradecia que as perguntas fossem colocadas. Enquanto isso, assim que o Dr. Devane puder ouvir, irei dá-lo a palavra. Suponho que não hajam questões, mas vou dar a oportunidade primeiro à doutora Madalena, se haver algum aspecto que gostaria de enfatizar. A pergunta que eu tinha era também para o Dr. Fernando Devane. Então, para a doutora Madalena, se quiser enfatizar algum aspecto adicional sobre a brilhante apresentação que fez, que são questões de natureza, segundo o meu entendimento, política, em relação à questão da violência e o estudo do caso de Moçambique entre a Frelimo e a Renamo. Algum aspecto a ressaltar e depois darei também a palavra ao Dr. Hélio, se tiver algum aspecto adicional a ressaltar com respeito à sua apresentação sobre corredores de desenvolvimento rural e transformação social em Moçambique. Então, doutora Madalena, por favor, passo a palavra, sim. I don't have anything to add right now. We're currently really trying to dig deeper into the interaction between Renamo and Frelimo, which, as you can imagine, is very difficult because it's been a while ago and people don't want to talk about this really in so much detail. And because of these difficulties, of course, if any of the participants has any kind of comments or wants to chat about this, please just let me know, send me an email, and we can talk about this one-on-one. I would very much appreciate that. Thank you very much, Professor Madalena. Gostaria de agradecer a professora Madalena e também passar o momento agora para o Dr. Hélio. Se tiver alguma coisa a acrescentar depois da sua apresentação, peço que possa fazer o uso deste momento para quaisquer acréscimos. Bom, obrigado mais uma vez. Eu acabei tendo que entrar pelo celular porque o meu computador começou a dar problemas também. Bom, eu queria acrescentar, mas numa ideia de propostas de pesquisa, né, daquilo que eu pude constatar naquela região, que muita gente já sabe o que está acontecendo na região do corredor de Nacala, a questão da insurgência, né, essa insurgência islâmica, que com essa expansão para as outras províncias, e eu pude constatar algumas dinâmicas em Niassa e já há reportagens sobre isso, e também que uma coisa que se destaca agora naquela região, que a gente sabia que tinha a ideia do pró-savana, mas com o fim do pró-savana vem a atual ideia do sustenta, né? Que eu pude constatar que também há muito entusiasmo na região do corredor de Nacala sobre o sustenta. O sustenta está aqui e é o que a gente tem acompanhado tanto
nos debates acadêmicos que surgem e pela imprensa. Eu penso que esses são dois elementos que eu trago de leve no meu estudo, mas que suscitam mais, deixam mais provocações e debates por acompanhar naquela região do produto da Cana. É só esse destaque. O sustenta e a questão da insurgência islâmica. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Hélio, pelos acréscimos. A todos os presentes, uma vez mais, obrigado. Continuação de ótima tarde e noite. E aos queridos também painelistas, obrigado pelas brilhantes apresentações e pela vossa participação. Continuo fazendo votos de uma ótima noite e até o debate de amanhã. Muito obrigado.